Esse vídeo aqui é para você que não sabe tirar lista, para você que sente medo, sente nervoso na hora de fazer isso. Esse vídeo aqui é para me te ajudar. Mas antes, eu quero te dizer que se você quiser avançar nesse aprendizado do corte de cabelo, aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você pode entrar no meu treinamento, aonde eu vou pegar na sua mão e vou caminhar junto com você, vou te puxar daí de onde você está. Então, muita gente tem dificuldade na hora de fazer esse passo a passo porque ela não conhece como colocar as alturas e ela não sabe a medida que elas têm que colocar cada altura. Vou te dar uma explicação aqui. Veja só essa foto aqui, ó. Aqui nesse momento do corte, aonde a pessoa faz a marcação e depois coloca outra altura mais alta, bem aqui há uma divisão. E especificamente aqui nesse corte de cabelo aqui que eu estou te apresentando, eu coloquei a 0 com a alavanca para baixo. Nessa parte aqui, ó. E daqui para cá eu coloquei o pente número 3. Então, para você ser um profissional, você tem que saber qual é a diferença que tem entre cada um dos pentes. Nesse caso, da 0 com a alavanca para baixo para o pente número 3, qual é a diferença? Por que muita gente se confunde na hora de tirar a lista? Porque não sabe a diferença que há entre um pente e outro, e essa diferença é que é a lista, entendeu? Então, quando a pessoa não sabe a diferença, fica difícil ela tirar, porque ela nem sabe qual é a diferença, né? Então, o ponto principal, logo de início, é você saber a diferença, entendeu? Saber calcular para você poder fazer o movimento. Saber calcular a diferença e o tanto que você tem que subir para você minimizar essa diferença. As listas, elas saem quando você vai minimizando essa diferença, entendeu? É por isso que existe os outros pentes para você trabalhar. Então, veja bem, a diferença que existe entre a 0 e o pente número 3, ela é de 10 milímetros. É justamente esse degrau aqui, olha. E o que você tem que fazer? Você tem que aprender essas diferenças, entendeu? Que elas são desde 1 milímetro, 1,5 milímetro, 3 milímetros, 4 milímetros e meio, 6 milímetros e 10 milímetros. Essas daí são as diferenças, são as listas sem as regulagens. Quando você faz esse passo aqui, que eu coloquei aqui, ó, 0 e depois coloquei a 3, você vai manter esses 10 milímetros aqui em cima. Então, quando você passa a 3, você passa com a intenção de manter ela aqui em cima, e aqui você vai manter a que você colocou, que foi 1 milímetro. Vou colocar como se a 0 com a alavanca para baixo ficasse com 1 milímetro. E aí, quando você identifica as diferenças que tem, que era de 10 milímetros aqui embaixo, e você deve tirar essa diferença de 10 milímetros e manter ela na altura da 0, que é de 1 milímetro aqui, aí você vai sair com esse 1 milímetro para cá, ó. Para cá, para onde você deve deixar a altura da 3. Aqui em cima, entendeu? Então, qual é o segredo aqui? Para você entender bem. Quando você vai fazer o processo de remoção, que você vê as pessoas passando um monte de passos, qual é o objetivo? O objetivo é sair dessa altura aqui da 0 e elevar ela para cá, para a altura do número 3. Olha, aqui em cima, entendeu? Desse jeito aí, ó. Só que você não consegue fazer isso de forma direta. Você não consegue fazer isso só com pente. É por isso que tem vários passos, entendeu? Então, por que a máquina fabricou esses pentes para a pessoa usar? O pente 1 especial, o pente 1 de 3 milímetros, o pente 1,5 e o pente 2. É justamente para fazer com que você consiga direcionar o corte para a altura do pente número 3 sem errar. Porque não tem como você fazer de forma direta aqui logo, olha. Aqui, ó. Você sair da 0 e ir para 3, ó, aqui em cima. Não tem como você fazer isso. Como é que você vai conseguir fazer isso? Você vai conseguir fazer isso utilizando esses pentes que a máquina fabricou, entendeu? O pente 1 especial, você vai passar aqui, ó. Você vai passar... Eu tô fazendo esse percurso aqui, ó. Mas é esse espaço aqui da cabeça do cliente aqui, ó. Entendeu? Esse espaço que você criou. Da linha amarela até aqui na aresta. Então, como é que você vai fazer? Você vai passar o pente 1 especial depois da 0 com a alavanca para baixo, olha, um pouquinho. Olha como vai elevando a altura, ó. Dá uma aumentadazinha de leve. Depois você vai passar ele com a alavanca para baixo, um pouquinho. Depois você vai passar o pente 1 de 3 milímetros com a alavanca para cima, mais um pouquinho. Depois você vai passar ele com a alavanca para baixo, mais um pouquinho.
Depois você vai passar o pente 1,5 com a alavanca para cima. Depois você vai passar o pente 1,5 com a alavanca para baixo. E depois você vai passar o pente número 2 com a alavanca para cima. E assim você chega no pente número 3. Sem ficar lista, entendeu? Sem ficar lista. E quando fica lista nesse processo aqui, você decora, você identifica onde foi o local que ficou a lista. Entre quais foram os pentes que ficou a lista, entendeu? Aí você vai e procura trabalhar de novo, passando a máquina de uma forma mais precisa ou reduzindo a alavanca, entendeu? Colocando numa alavanca onde a altura fique menor. E assim você consegue fazer esse processo de sair dessa altura da 0 com a alavanca para baixo e chegar no pente número 3 de uma forma gradual. Então é necessário que você entenda esse processo aqui, entendeu? É necessário que você compreenda que existem esses pentes para você aplicar e você tem que saber dividir o espaço, entendeu? E por que muita gente erra? Porque não sabe que existem esses espaços e não sabe colocar eles. Quando ela vai colocar, por exemplo, um passo desse aqui, ela não consegue dividir bem o espaço, entendeu? Para ficar conforme esse desenho que eu mostro aqui. Eu estou cansado de mostrar esse desenho aqui, ó. É assim que você tem que dividir o espaço para aplicar esses passos aí, saindo da 0. Senão você não consegue tirar a lista, você vai ficar penando, entendeu? Então, grave esse processo aí. É assim que a pessoa tira a lista, entendeu? E agora, outra coisa. Daqui, da 0 com a alavanca para baixo, ainda existem alturas menores, entendeu? Quais são essas alturas menores? Existe a alavanca ao meio. Vou colocar aqui, essa aqui é a alavanca para baixo. E aí, eu vou colocar aqui agora 0,5 milímetro, alavanca ao meio. E existe a 0 com a alavanca para cima, que é 0,0 milímetro, que tira tudo, entendeu? 0 alavanca para cima, 0,0 milímetro. E existe menos, vou colocar aqui, ó, 0,0 milímetro, entendeu? Que é a navalha. 0,0 milímetro, que é uma altura que tira menos do que a 0, fica bem raspado, ela corta quase dentro da pele, entendeu? Principalmente quando a pessoa coloca ao contrário o movimento, por exemplo, o cabelo nasce numa direção e ela passa a lâmina ao contrário, tira mesmo que você passa a mão e nem sente que tem cabelo. Então essas alturas aqui, elas estão abaixo da 0 com a alavanca para baixo, entendeu? 0 alavanca ao meio, 0 alavanca para cima e a 0 da navalha, entendeu? São alturas que tiram além dessa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Tira e deixa isso daqui totalmente raspado, entendeu? Então esse processo aqui é que vocês têm que entender. Muita gente não compreende que é assim que a pessoa faz o processo para sair da 0, sair da marcação e chegar na altura da 3 ou da 4 sem deixar a marcação e fazer o famoso disfarçado, entendeu? Fazer o famoso disfarçado. É assim que a pessoa faz. Então eu queria que vocês compreendessem que aqui, nesse degrau aqui, olha, você tem que identificar qual é essa diferença, entendeu? Depois da 0, qual é a diferença? Qual é o pente que você colocou? Você fez a marcação com a 0, aí você coloca o próximo passo. Qual é o próximo passo? Com qual pente? Quando você faz isso, você deve saber qual a diferença em milímetros. Se você colocou a 0 com a alavanca para baixo, depois colocou 1,5. Se você colocou a 0 com a alavanca para baixo ou com a alavanca para cima, entendeu? Depois colocou a 2, entendeu? Então, essas alturas aqui você tem que saber que elas existem. E é com elas que você está trabalhando, entendeu? São alturas mínimas. Só que quando há compreensão disso aqui, a pessoa faz um corte do jeito que ela quer. Ela compreende como é feito o degradê. É isso que eu quero que você entenda quando você for tirar a marcação, entendeu? É por isso que você ainda não conseguiu tirar, porque você não entende isso aqui, ó. Você não compreende isso aqui. Então eu vou colocar aqui agora 1,5 milímetro, o primeiro passo. Depois você colocou a alavanca para baixo, vai ficar 2 milímetros. Depois você colocou o pente 1 de 3 milímetros, vai ficar 3 milímetros. Depois você colocou ele com a alavanca para baixo, vai ficar 4 milímetros. Depois você colocou o pente 1,5 de 4,5 milímetros, vai ficar 4,5 milímetros. Depois você colocou o pente 1,5 com a alavanca para baixo, vai ficar cerca de 5 milímetros. E depois você colocou o pente 2, vai ficar com 6 milímetros.
E aí a diferença maior que tem é entre o pente 2 e o pente 3, que é de 4 milímetros. Só que aqui já está completamente escuro o cabelo, entendeu? Já está completamente escuro, já não tem lista, já não aparece. A lista ela aparece aqui, ó, desse 6 milímetros para 0, entendeu? E qual é o seu desafio? O seu desafio é conseguir subir com esses passos na lateral da cabeça sem subir muito. Por exemplo, quando você vai aplicar um passo desse, você não vai subir para atingir o espaço dos outros pentes, entendeu? Você vai regular para fazer na medida, entendeu? Olha, o primeiro passo um pouquinho, depois segundo passo mais um pouquinho, sobe mais um pouquinho, depois o terceiro passo, sobe mais um pouquinho, depois o quarto passo, sobe mais um pouquinho, o quinto passo, sobe mais um pouquinho e o sexto passo, sobe mais um pouquinho até chegar aonde você quer, entendeu? O negócio é você controlar a subida, você limitar aqui, entendeu? Você não pensar que você pode subir descontroladamente só com um passo, entendeu? Existe o limite de cada passo para criar cor. E é isso que você tem que dominar. Quando você domina esse controle, pronto, você está capaz de criar qualquer corte, entendeu? Essa daí é uma das partes mais difíceis do corte de cabelo. Quando a pessoa entende isso aqui, pronto, ela se torna capaz de criar qualquer degradê, qualquer disfarçado, entendeu? E aí, quando você vai tentar tirar a listra, da forma como você está tentando tirar aí, sem saber quais são as próximas alturas e qual é o espaço que cada uma deve ser colocada, é aí que você não consegue. Por quê? Porque você não tem essa dimensão. Você não tem essa clareza. A partir do momento que a pessoa coloca a 0 com a alavanca para baixo, que é o último passo da 0, daí o corte começa a pegar outra direção, que os pentes são maiores já. Aí o cabelo começa a ganhar aos poucos o comprimento e, consequentemente, ele começa a ganhar cor também. É aí que vai começando a escurecer. E esse processo ele é feito com a medida certa, entendeu? Um pouquinho de cada altura, vai criando um pouquinho de cor. E quando chega no número 3, já está completamente escuro. E aí, nesse espaço que você colocou entre a 0 com a alavanca para baixo e o número 3, é que você tem que saber dividir bem para colocar todas essas outras alturas para criar esse formato rampado de aumento, entendeu? Esse formato gradual. Então, a maioria dos iniciantes não sabe disso. Eles querem fazer de uma forma aleatória. E é por isso que acontece o erro, entendeu? E é por isso que a pessoa não entende como ela não consegue tirar a lista. É porque ela não coloca as alturas certas na medida certa, entendeu? Então, se você está iniciando agora, você tem que ter essa compreensão, você tem que ganhar essa compreensão. E se você quiser que eu te oriente exclusivamente, igual como eu estou fazendo aqui agora, especificamente para o corte que você vai fazer, você pode me mandar uma foto e aí a gente vamos elaborar o processo para você, entendeu? Eu vou te mandar as medidas, eu vou te dizer tudo como você tem que fazer, aí você vai lá e treina. E aí a gente vai ver o seu resultado, como foi que ficou. Então, se você está cru, se você ainda precisa de muita orientação, se você ainda não sabe tirar a lista, fazer essa primeira etapa do corte, eu te convido novamente a vir fazer parte do meu treinamento. Clica aqui no link na descrição desse vídeo e entre no meu treinamento. E lá eu já tenho bastante aulas preparadas, já você vai começar a assistir. E eu vou te complementar com o que você precisar mais. Com aulas ao vivo, igual como você está vendo agora aqui. E eu vou te dizer exatamente, passo por passo, tudo o que você precisa fazer para você se tornar uma pessoa profissional no corte de cabelo e você se tornar capaz de realizar qualquer corte e cobrar por isso. Abrir a sua barbearia, abrir o seu negócio próprio e começar a ganhar dinheiro. Assim como eu ganho aqui no meu salão, beleza? Então eu espero ter te ajudado com essas informações. Deixa um comentário aqui para mim aqui abaixo do vídeo. Escreve aí o que você achou, qual é a sua dificuldade. Grande abraço, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.